A paz do Senhor Jesus, boa noite, povo de Deus. Vamos fazer aqui uma breve oração. Para agradecer ao Senhor Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Teu Espírito Santo venha nos esclarecer e abrir nosso entendimento para não pecarmos contra Ti e entender os fatos, as coisas, os acontecimentos, para a gente poder crescer na graça e no conhecimento. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus, e repreende todo o mal, porque Tu és o único Deus verdadeiro e para tudo sempre, toda honra e toda glória. A paz do Senhor, irmãos. Como eu havia falado, fazer esse vídeo aqui, parte 2, para explicar a situação, para a gente não poder explicar uma situação, para a gente não poder cair nesses laços que estão acontecendo no Brasil e no mundo, de certos acontecimentos em certas igrejas, de condutas de certos pastores, e as pessoas ficam perguntando o que é certo, o que é errado, se está certo, se está errado, tudo. Então, nós vamos aqui tentar, dentro da palavra, ter uma ideia mais ou menos como é que funciona a coisa, tá certo? Isso não é uma novidade, já aconteceu certas situações com certas pessoas e a gente vai tentar esclarecer aqui, tá bom? Porque o importante é não pecar contra Deus, né? Como esse canal aqui, ele foi desenvolvido para pregar o evangelho, ensinar as pessoas a buscar a Deus em espírito e verdade, a usar as armas espirituais, a se dedicar a Deus, tá certo? Porque, como eu falei já, canais para criticar pastores, condutas de pastores, a igreja, já tem assim, ó. Então, quando eu fui fazer esse canal, meu intuito é pregar o evangelho, mas as pessoas ficam perguntando as coisas, e a gente como pastor, a gente tem a obrigação de ensinar. Então o que é que está acontecendo? Hoje atualmente no Brasil está acontecendo alguns escândalos envolvendo pastores, infelizmente, tá certo? E as pessoas ficam debochando, zombando da igreja de Cristo Jesus, passando descredibilidade da igreja de Cristo, tá certo? Elas falam do pastor, mas não estão se referindo ao pastor, estão se referindo à igreja, estão desmoralizando, tentando desmoralizar a igreja, porque ninguém consegue. A igreja é de Jesus Cristo, então podem endoidarem aí, o tanto que endoidarem, mas não vão conseguir fazer isso. Mas o que é que acontece? O que é que pode influenciar uma pessoa a estar num patamar de escolha dado por Deus e mudar de ideia e começar a fazer o que não é para fazer? Tá certo? Tem muitos fatores, a gente vai ver esses fatores aqui. Eu vou começar aqui falando de um cidadão no Velho Testamento, tá certo? Então, essa pessoa, ela foi escolhida por Deus para reinar. 1 Reis 2:12 diz assim: Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e seu reino se fortaleceu sobremaneira. Tá certo? Foi Deus que escolheu Salomão, se agradou de Salomão, filho de Davi, para reinar no lugar de seu pai. E por ele ter se agradado de Salomão, ele realizou algumas coisas na vida de Salomão, tá certo? Mas antes de Deus constituir o rei, lá em Deuteronômio 17, Deuteronômio 17, versículo 16, certo? Deus diz assim, ó: porém, este não multiplicarás para si cavalo, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicarás muito para si.
Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante do sacerdote levita. E o terás consigo, e nele lerás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para que os cumpris, para que seu coração não se levante sobre seus irmãos e não se aparte do meu mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que se prolongue os dias do seu reinado e eles e seus filhos no meio de Israel. Tá certo? Então, foi chamado para ser rei, mas não, Deus deu diretrizes aqui para ele, para Davi, enfim. E os demais reis, quem fosse reinar em Israel, tinha que cumprir essas orientações de Deus aqui. Tá certo? Então, em cima disso aqui, eu tenho que me obedecer. A igreja é a mesma coisa. Aqui foi chamado para governar um povo. Ser referência para aquele povo. Tá certo? Como hoje o pastor é um líder e governa a igreja. O povo de Deus. Eu não vou falar aqui de sacerdote, eu falo do povo de Deus. Então, quando eu estou com a igreja, eu estou liderando o povo de Deus, uma parte do povo de Deus, que quer servir a Deus em espírito e em verdade, que quer agradar a Jesus, tá certo? Porque eu vejo pessoas se sacrificando para certas entidades aí, 15 dias, trancada no quarto, fazendo coisas terríveis para agradar uma entidade X, uma entidade B, para poder ter um poder, ter uma aliança, ter um pacto, enfim. Então, nós também temos que se sacrificar para agradar a Deus, em buscar, em jejuns, orações, em leituras, em prática, então, para agradar a Deus. Então, mas o que foi que fez Salomão? Primeira Reis, voltando para a Primeira Reis, eu vou aqui ler para a gente poder ver o que foi que fez Salomão. O que foi que Salomão fez? Foi constituído rei. Aí Salomão olhou para dentro de si e disse assim: rapaz, o negócio é o seguinte, Senhor, eu preciso de sabedoria para governar esse grande povo aí. Aí, lá em 1 Reis 3:5, o Senhor aparece de noite a Salomão, né? E Salomão fala com Deus pela grande ajuda que deu a Davi, no reinado de Davi, e pede para Deus chancelar o reinado dele. Ou seja, chancela comigo, Deus. Venha comigo aqui, reinar comigo, liderar comigo. Então, hoje em dia, às vezes, a pessoa erra porque não tem mais essa visão aqui de conduzir a igreja com Jesus, de conduzir a igreja com Deus, do jeito que Deus determinou que deve ser seguido, da maneira que Deus determinou. Aí foi que Deus deixou para a igreja o evangelho. Vocês vão me ver eu falar do evangelho aqui em todos os vídeos, porque foi o que Deus deixou para a igreja seguir, o que Jesus trouxe. Então eu não posso ir contra isso, tá certo? O evangelho é a conduta da igreja. A igreja tem que obedecer o evangelho. Eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Da mesma forma que em Deuteronômio, Deus mandou o rei ter uma cópia da lei para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para não se subverter, para aprender a temer a Deus. Da mesma forma o evangelho me faz isso comigo. Então esse Salomão, aí Deus, no versículo 10, pareceu bom aos olhos do Senhor que Salomão pediu tal coisa. Disse-lhe Deus: por que fizeste esse pedido, e não riquezas para ti, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo? Eis que faço conforme tuas palavras, dou-te um coração tão sábio e entendido
que antes de ti não houve igual e depois de ti não haverá. Então quer dizer que Deus deu, Salomão pediu e Deus deu, capacitou. Como Deus capacita alguém que ele bota na frente da igreja. Ele se revela, ele dá unção, ele capacita, abre a mente, dá a visão espiritual, mostra, tá certo? Aí olha para o coração da pessoa, a pessoa está voltada, uma pessoa que jejuma, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê, que obedece a palavra, que vive para Deus, a pregação, é Jesus no centro, é ajudando ao próximo, a igreja se torna uma instituição que ajuda, que promove ajuda, tá certo? Mas aí o inimigo, né, como Jesus falou, que sobre a terra há o joio e o trigo, os filhos de Deus e os filhos do diabo, tá certo? Tem que tomar cuidado com quem eu estou colocando ao meu lado para gerenciar a igreja. Então existe o que hoje, resumindo? Já existe há muito tempo, né? Só estourou no Brasil agora. Que está entrando no Brasil, que eu venho pesquisando essa tendência, esse modismo, esse estilo de igreja que está fora do Brasil, onde era o berço do evangelho, e que estão tendo essa tendência. Então, está entrando no Brasil sorrateiramente, tá certo? Como uma erva daninha, está entrando, essa raposinha, entrando na vinha. E o pessoal está abraçando, as ovelhas estão abraçando. E totalmente fora do evangelho, a situação. E estão se corrompendo. E as coisas estão acontecendo, aí começam os escândalos. Aí, o que é que eu aconselho como pastor? Meu amigo, eu vou mostrar para vocês como é que deve proceder. Aqui na palavra, aqui, já já. Eu estou só mostrando Salomão, um homem que foi capacitado por Deus. Entenda bem, ele recebeu sabedoria, foi de Deus. Para governar um povo. Como eu tenho um povo, talvez outros pastores tenham um povo para governar. Tem pastores que a igreja tem 20, 25 mil membros. É um povo grande, 5 mil. Tem outros que tem 300, enfim. Então tem que ser referência, tem que ser exemplo. Eu tenho que seguir o que Jesus deixou. Eu não posso fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, eu achar que eu quero, para evitar essas coisas, de influenciar pessoas a cometer erros. Então, o que é que o pessoal liga para mim e pergunta? Pastor, a conduta do pastor fulano e tal, que é uma coisa que aconteceu agora recente, que os canais estão metendo sarrafo, né? Aí o que é que eu tenho a dizer? Que Jesus está olhando, tá certo? O que eu não posso fazer é me deixar levar aos mesmos erros. Porque para uma pessoa se corromper, ela se corrompe dentro de casa com o celular na mão. Com o pai e com a mãe dentro de casa, o filho com o celular na mão, crente, ele pode se desviar, pode se corromper assistindo porcaria. Hoje em dia é assim. Hoje em dia a pessoa, quando eu era mais novo, eu tinha que sair de casa para se corromper. Aí hoje, dentro de casa eu me corrompo, me desvio. Então tem muita coisa para desviar a pessoa. Então o diabo trabalha dentro e fora, em todo canto. Não tem lugar A, lugar B, lugar C. Dentro de casa, dentro da igreja. Quantas pessoas se desviam dentro da igreja? Culpa de Jesus. E o que é que Jesus tem a ver com isso, meu irmão? Jesus deu a vida, deu o Espírito Santo, capacita, levanta, fala, deixou o Evangelho. E aí? O que é que Jesus tem a ver com isso? O que é que a igreja tem a ver com isso? O propósito de Deus tem a ver com isso. Então eu tenho que pensar nessa situação, o que é que meu Jesus tem a ver com isso? Meu irmão, ele vai pagar o preço dele, se ele está falando besteira, se ele está com conduta errada, é com ele Deus. Deus vai cuidar dele. Como cuidou de Salomão aqui, como cuidou de Davi. Deus corrigiu Davi. E a espada não se apartará da tua casa. Tá certo? E como nós vamos ver aqui que Deus vai corrigir Salomão.
Eu não posso ficar indo na onda dos outros e metendo minha língua e metendo sarrafo no pastor. Por que não erra? Comete erro. Mas os ímpios, eles querem desfazer do poder de Deus, desfazer de Deus, entende? O ímpio não tem temor a Deus, ele escarnece das coisas de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode se deixar levar por isso aí, a gente tem que viver o que a palavra manda viver, interceder, orar, pedir misericórdia a Jesus, que Jesus faça com intervenção, como eu vou mostrar para vocês como é que Jesus age, tá certo? Então, ele recebeu sabedoria de Deus, e Deus acrescentou ouro, prata, riqueza, crescimento e tudo, tá certo? E Deus fez tudo isso, amém? Deus fez tudo isso. Aí, já em 1 Reis 10, 1 Reis 10, 14, aí diz assim: o peso do ouro trazido a cada ano a Salomão era de 676 talentos de ouro. Um talento era 34 quilos, meu irmão, era ouro. Mano. Mas só que lá em Deuteronômio, Deus diz que o rei não deveria acumular ouro e nem prata. Não deveria. Mas o que foi que ele fez? Ele desrespeitou e começou a acumular ouro e prata. Tá certo? Olha só, começando a desobedecer a Deus. Manda ele agir de uma forma, ele começa a agir de outra forma. Deus disse em Deuteronômio que ele não acumulasse mulher. Ele não se conteve, teve 1000. 1000 mulheres. Meu harém tem 1000. É por causa da vaidade. De dizer que o harém dele, porque existia uma competição. Tinha reis que tinham 300. Ele ia se aliançando, ia casando com as filhas do rei. Para fazer alianças políticas, para não haver guerra e coisa e tal. Essa movimentação toda aí. E nesse negócio aí juntou aí concubinas aí 300 e princesas aí 700 e aí 1000 mulheres. E Deus disse que ele não ajuntasse. Deus disse que ele não multiplicasse cavalo. E ele tinha não sei quantas estribarias de cavalo. Milhares. Não fizesse o povo voltar ao Egito. O povo do Egito comprar cavalo para ele. E de outras regiões. Então ele desobedeceu tudo que Deus falou, ele desobedeceu. Tudo. Então ele começou a dar mau exemplo para o povo. Aí no lugar dele começar a governar com sabedoria, ele começa a oprimir o povo. Com opressão. Muito imposto. Muito imposto mesmo. O negócio não era brincadeira. O povo estava sufocado. Porque era imposto, os impostos eram muito altos. Mas antes disso acontecer, Deus tomar uma decisão, tá certo? Deus ele em 1 Reis 11, versículo 1, né? E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e a elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir a seus deuses, ou seja, outros aconselhamentos que não sejam de Deus. Começou a ser influenciado por outras coisas que não foi de Deus. Então é por isso que às vezes, irmão, a gente tem que ver o que é que está nos influenciando. Não eu como pastor, eu tenho que ver o que é que está me influenciando. Eu falo isso aqui, meu irmão, porque é fato. O que é que está me influenciando? É o Espírito Santo? É o Evangelho? Ou é um espírito maligno? Ou é pessoas caídas?
me tomar decisões erradas e assim escandalizar o meio. Eu tenho que ter cuidado com isso, até dentro da minha casa. Não é só na igreja, dentro de casa também, no meio da rua, em qualquer canto. Tem que glorificar Jesus em qualquer lugar. Não é só dentro da igreja, aquelas 2 horinhas lá. Porque vamos cair na real, pessoal. O culto é 24 horas. O culto não é só ir ali, faz parte do culto, é uma parte do culto a Deus. O culto é 24 horas. Orar sem cessar, ou seja, é todo tempo ligado com Deus. Antenado com Deus. Então Salomão fez o que não fez, se envolveu, e para essas mulheres aqui, para cada deus, essas mulheres, ele construiu um templo. E começou a ofertar, a jogar incenso, a ouvir as ordenanças desses deuses. E isso desagradou a Deus. Algo foi que Deus fez. Rapaz, eu vou acabar contigo, cara. Eu vou tirar todo o reinado. Só que eu não vou fazer no teu reinado, não, porque por amor a Davi. Então aí eu vejo que Deus, quando eu pastor Marlon, me dedico a Deus, amo a Deus, me entrego a Deus, Deus olha para o meu filho com um olhar de misericórdia. Em Êxodo tem isso, né? Aquele que me ama e não me aborrece, terei misericórdia até 1000 gerações. Porém, aqueles que me aborrecem, até a 4ª geração, a chibata vai deitar. É preço. Então Deus é Deus. É Deus que falou. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É Deus, ele pode. Fazer o quê? O povo endoida com Deus por causa que ele é Deus. Ele é um espírito poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E ponto final. Ele é o Criador. Ele pode fazer o que ele quiser, como ele quiser. Como ele fez no Egito, as 10 pragas. Como Jesus curou. Ele é Deus. Então não tem justificativo. Então Salomão começou a fazer o que não era para fazer. E Deus, rapaz, eu vou te tirar. Só que eu vou fazer o seguinte. Vai ser no reinado do teu filho, Roboão. Aí Salomão morre. Aí Roboão vai assumir. Aí Jeroboão vai a Roboão com o povo. Aí diz a Roboão, Roboão, alivia o jugo. O jugo do teu pai estava pesado. Ou seja, ele não estava governando com a visão de Deus. Ele estava governando com a visão humana. O jugo estava pesado. E Deus não bota trabalho com jugo pesado. Os fariseus, sim, colocavam jugo pesado. Mateus 23, Jesus fala que eles colocam um jugo pesado sobre as pessoas e nem com o dedo quer mover. É porque a gente não pode se estender muito no vídeo, para a gente ver a situação de uma maneira mais ampla. Porque às vezes a gente pensa assim, tá agora que está acontecendo. Não, irmãos, que acontece há muito tempo. O homem, ele é propício à carne, à mente doentia do homem, né? A soberba, a ganância, a cobiça, a manipulação, a prostituição. Tá entendendo? O amor ao ouro, à prata, ao dinheiro, à ostentação, à vanglória. Tá dentro do homem. É só Jesus para segurar essa loucura dentro do homem. É o Espírito de Deus para poder trabalhar na vida do homem, para tornar o homem mais semelhança de Jesus Cristo, que é o nosso mestre e nosso Senhor. A gente tem que obedecer a Jesus, parecer com Jesus, ter a motivação de Jesus. Então, aí, olha só, aí o povo foi, né? Aí Roboão disse assim, volte daqui a 3 dias. Aí Roboão foi se aconselhar com os anciões, né? As pessoas mais sábias. Aí o povo disse assim, Roboão, alivia, rapaz, o negócio tá pesado mesmo, alivia. Aí Roboão, tá certo. Aí foi falar com os jovens que cresceram junto com ele, tá certo. Aí os jovens disseram assim, não, aperta mais, o teu dedo mindinho é mais largo que o lombo do teu pai, bota para quebrar. Aí que foi que ele atendeu. Então tem que entender que se está acontecendo um pastor, um membro, uma ovelha, enfim, está escandalizando,
ele está sendo influenciado por alguma coisa espiritual, primeiramente, que não é Deus. Alguma coisa está acontecendo pela mente dele, humana, e pelas necessidades da carne. Aí o que foi que ele fez? Ele ouviu quem? Ele ouviu os jovens. Aí lá vem o povo de volta. Só que Deus endureceu o coração dele aí para se cumprir uma profecia sobre a vida de Salomão, que Deus ia rasgar o reino, ia restar só uma tribo por amor a Davi. Tudo aqui é propósito de Deus. A Deus corrigindo Salomão, endureceu o coração de Roboão. Aí Roboão, quando o povo chegou, Roboão disse assim: não, rapaz, o negócio é o seguinte, eu vou intensificar o imposto e vou botar para quebrar. E tem que ter mais ouro e mais prata e mais comida e tal. E é assim que vai ser. Eu já estou aqui com a minha mulher do meu pai, aí já recebi o harém aí, o ouro aí, os talentos aí, tudo guardado aí, e eu quero é mais. Vai ser assim, eu vou botar para quebrar. Aí o povo, não, então vamos se apartar de ti agora. O que é que nós temos nós com o dinheiro? O povo se rebelou contra Roboão. A Roboão ficou só com a tribo. Para quem governava uma nação, ficar com a tribo por amor ao vô dele, né? Davi. Nem é o pai e nem a ele. É o avô dele, é Davi. Deixou uma lâmpada em Israel. Meu servo, como Deus chamava Davi. Tudo bem. Hoje é do mesmo jeito, meu irmão. Não mudou muita coisa, não. Mudou aqui só os anos, as roupagens, mas os comportamentos são os mesmos, e as influências são as mesmas. Um colega pastor, a gente tinha uns anos atrás um tipo de conversa, que era assim: vamos jejuar 21 dias, vamos orar, vamos ler Bíblia, vamos atrás de revelação, vamos buscar o poder de Deus para libertar as almas. Agora, atualmente, ele é preocupado, sabe com o quê? Vai comprar um paletó novo, mano. Comprar um relógio. A conversa mudou, alguma coisa estava influenciando ele. Aí eu já vi que aquele tipo de argumento ali pode me atrasar, pode me prejudicar, pode me contaminar, pode me influenciar a mudar a trajetória. Mas como eu tenho uma convicção, e você também tem, que o Evangelho é que nos conduz, é o Evangelho é que me influencia, é o Evangelho que me bota no trilho, no prumo, é o sacrifício de Cristo, é Cristo, então eu não vou me desviar. Você percebe logo o laço, o engodo. Então, às vezes esses pastores, esse líder, ele não percebe isso aqui, esses engodos. Acha normal, aí tira versículo fora de contexto para justificar a sua atitude, aí o povo mete o sarrafo em cima. Ele pode se arrepender e voltar. O que você não pode, meu irmão, é ficar usando sua língua, eu repito, para meter o pau no camarada. Deixa Deus tratar com ele, tá certo? Deixa Deus tratar com ele, não vai na onda não, ora por ele, intercede por ele. Deus mostra, Deus revela, Deus tem misericórdia, traz de volta para ti, para os caminhos, para as veredas corretas. Tem um Salmo primeiro, tá certo? Que fala muito bem sobre a questão de se assentar, tomar conselho com o ímpio, né? Então, os conselhos que deram ele aqui não foi muito bacana não, mas com permissão de Deus, lógico, né? Para cumprir a profecia, porque Deus é Deus. E assim foi dividido, rasgado o reinado de Salomão. Beleza. Ele teve muita sabedoria, Salomão. Muita sabedoria. Só que Jesus disse assim: aqui está um maior do que Salomão. Certo? Então, Salomão ficou em segundo plano agora e Jesus assumiu o topo. Jesus é a excelência da sabedoria de Deus que andou sobre a terra. Quem vê a mim vê o Pai. Ele revelou o Pai ao mundo. Então,
Saindo aqui do velho, aí vamos aqui para Apocalipse 2. Para não se estender muito, que é muita coisa para falar, meu irmão, mas é porque o tempo é pouco. A gente tem que ser breve também, porque já são, acho, 3 horas da manhã. São as 3 horas da manhã, a gente tem alguns propósitos, também bate o som, tem as responsabilidades do dia, mas a gente não pode deixar de fazer a obra de Deus, né? De pregar a palavra, explicar as situações. Olha só como é que Jesus trata duas igrejas. Eu vou falar só, são 7 igrejas da Ásia Menor. Eu vou falar só de 2, brevemente, só para você ter uma noção de como é que Jesus faz, tá bom? Olha só, 2:1, Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. No versículo 20 do capítulo 1, ele revela esse manto aqui. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 cartiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Quer dizer que a estrela é o anjo, o pastor, e os cartiçais são as igrejas. Aí Jesus diz assim: conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Tens perseverado e sofrido por causa do meu amor e não te cansaste. Mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o teu cartiçal. Está aqui Jesus tratando da igreja dele. Está na mão dele? Ele que trata. Então ele vai remover o cartiçal. O que é o cartiçal? E os 7 cartiçais que ele viu são as 7 igrejas. Vai remover a igreja. Aqui ele dizendo aqui. Jesus dizendo como é que ele vai agir. Então não precisa eu agir, não precisa eu meter o sarrafo, não precisa eu me meter na confusão. Eu não posso me contaminar com aquela influência ali. Porque o que me influencia é o evangelho. Não é uma pregação da revelação, da revelação, da revelação, da revelação. Isso aí. Não que eu não acredito em revelação, não estou dizendo isso. Eu acredito, mas revelar o que já está revelado, essa tendência aí é americanizada, irmão. Isso aí é manipulação, é tendência. Isso há muitos anos acontece. Eu não vou citar nome de pregador para não envolver nomes aqui, é só essa manipulação aí. Então, tá aqui essa revelação aqui. O que é que eu vou revelar mais aqui? Aqui não tem que ser revelado, não. Aqui tem que ser praticado, meu irmãozinho. Eu tenho que praticar e obedecer e acreditar. Tá me entendendo? Então, por que essa igreja aqui está vacilando? Porque deixou o primeiro amor. Então tem gente hoje aqui no mundo, hoje no Brasil, no mundo, que deixou o primeiro amor. Então o que está prevalecendo são outras coisas, outras tendências, outras informações, outras pessoas falando. Não é mais o evangelho, a opinião de pessoas. São coisas, pregação motivacional, o povo tem que ser eufórico. Ou precisa do evangelho, meu irmão. Ou precisa de evangelho, que cura a alma do homem, é poder de Deus. Paulo quer Paulo também. Eu vos prego Cristo na cruz. Para que não se baseie em sabedoria humana. Então, não tem que ter sabedoria humana, tem que ter sabedoria divina. Então, Jesus aqui diz assim, meu irmão, o seguinte é isso, ó, ou tu te arrepende, ou eu vou remover o cartiçal. Simples assim, meu irmão. Deixa Jesus remover o cartiçal, deixa Jesus descer a lenha, deixa Jesus trabalhar. Esse aqui é Jesus. Mas, pastor, ele não é o cordeiro? Sim, agora é leão, é juiz. Ele pode, ele morreu pela igreja, ele pode fazer o que ele quiser na igreja, está na mão dele, não está na minha mão. Aí o pessoal começa a meter o sarrafo do pastor, que tá coitado, está engodado. Não vou dizer o que é, dizer que está endemoniado, mas alguma coisa está errada, né, meu irmão?
mas que pode ser consertado, certo? Aí o pessoal fica metendo sarro também, os comentários. É porque não presta, não sei o que, babá, a roupa é tanto, o relógio é tanto. Sim, Salomão era ouro demais. Tá bem? Então isso a gente tem que se preservar e viver a palavra. Então Jesus está aqui, ó. Eu vou remover teu castiçal. Eu ando, eu estou na minha mão, as igrejas. Eu tomo de conta. Acalma teu coração, não estou omisso não, eu estou vendo. Aí aqui na igreja de Tiatira, versículo 18, capítulo 2, diz assim. Eu falei que ia falar só de 2 igrejas, brevemente. Não vai aprofundar não, porque não tem tempo. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao de latão reluzente. Conheça as tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé e tua paciência e as últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras, né? O pastor estava tolerando Jezabel, mulher que se diz e profetiza, que ensina a enganar meus servos. O pastor estava, o anjo da igreja estava tolerando uma mulher que diz profetiza, né? Uma profeta, ensinando aqui princípios que não eram do evangelho. Tá vendo onde é que está o problema? E ele estava tolerando. Ou seja, ela estava falando e ele estava... É profetiza, é mulher de Deus, mas estava fora do evangelho. Estava ensinando a se prostituir. Tá, aqui precisa de mais revelação, não precisa só entender e deixar de ser prostituto, meu irmão. E deixar de obedecer a doutrinas humanas e tradição humana e começar a obedecer o evangelho. O problema é esse. Se essa igreja estivesse obedecendo o evangelho, estaria com essa situação, sendo enganada aqui. Engana meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria? O que é que estava regendo essa mulher aqui? É o Espírito Santo? Era o evangelho? Tá aqui um outro escândalo dentro da igreja. Começo da igreja aqui um escândalo. Tá aqui esse escândalo aqui. E esse escândalo aqui, o que fazer? Dele tempo quer se arrepender, se ela porém não quis se arrepender das suas prostituições. Eis que porém ela doente numa cama, enviarei grande tribulação aos que adulteram com ela, para que se arrependam. Ferirei de morte seus filhos. Aí, Jesus. Tá certo? Então, irmãos, é o que eu quero dizer para vocês, ó. Viva o evangelho. Ore por este povo. Jesus está trabalhando. Não endoide não, meu irmão. Você é que não pode se desviar e ser influenciado por coisa que não seja o evangelho, o Espírito Santo de Deus e a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, né? Que essa palavra entre na tua vida e tu tenha transformação de vida verdadeira. E fique na paz, meu irmão. Na tranquilidade. Tenha paz na alma. E não fica aí vendo essas coisas aí. Vai ler Bíblia. Vai lavar tua mente com Bíblia. O pastor te ensinou aqui como é que brevemente, superficial, a gente pode se aprofundar, porque a gente também não pode esticar o vídeo muito. Porque o povo tem preguiça de ver para aprender. É Bíblia. Liberta a alma. Então está aqui Jesus trabalhando em 2 igrejas. Eu falei de 2. Então esfria a cabeça, descansa, relaxa, confia no Senhor Jesus, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Vive o evangelho, ora por este povo e deixa de pegar o fermento aí dos fariseus aí e abençoe e pronto, meu irmão. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo aqui toda influência satânica nas nossas vidas, toda influência mundana, que os valores do reino dos céus estejam nas nossas vidas e que nós possamos desenvolver e praticar aqui sobre essa terra. É em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e nos liberta, meu Pai, das doenças mentais, das perturbações, nos dá um coração puro.
para glorificar e exaltar o teu nome. E esses homens, que eles possam retornar, voltar ao primeiro amor. Tenha misericórdia deles, Senhor. Acorda, em sonho, em revelação, Jesus, tu sabe como fazer, está na tua mão as igrejas, é tu que faz e tu tem poder para fazer, então confiamos em ti. Então, muito obrigado por tudo, por mais um dia de vida, que a unção de Deus, a unção do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Compartilha o vídeo, dá um like aí para ajudar isso aí a chegar a mais pessoas, irmão. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus, dá uma ajuda. Faz a tua parte aí, compartilha, assiste, aprende, pratica, ratifica, jejuma, ora, lê. Tem uma vida santa diante de Deus, tá certo? A paz do Senhor Jesus, amém, graças a Deus.